Oi, pessoal. Continuando aqui a aula, o meu celular tinha descarregado, mas aí como a gente tem duas aulas, ficou dividido aquela como a primeira parte desse início, né, da ditadura, e essa aqui será a segunda, tá bom? Ela vai ser um pouco mais curta que a primeira, para dar a carga horária da aula de segunda-feira. Lembrando que o nosso calendário escolar ele foi alterado, então no dia de terça nós teremos as aulas de segunda, tá bom? Bom, continuando aqui então, eu parei explicando que o Castelo Branco fazia parte do grupo mais intelectualizado, né, da ala militar, que era o grupo da Sorbonne, que é a universidade francesa, né? Inclusive grandes intelectuais aí do mundo, né, estudaram lá na Paris 4, né, na Universidade de Sorbonne. É uma universidade muito importante. Bom, então, o que vai acontecer aí, né, no governo desse primeiro presidente do regime militar, né, do Castelo Branco? As constituições estaduais e a Constituição federal, elas seriam mantidas, né? Vamos ver até que ponto. A eleição do presidente e vice, ela passaria a ser efetuada pelo Congresso Nacional, né? Pela Câmara dos Deputados. O presidente da República, então, ele passaria a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões, entre aspas aí, tá? Para a reforma da Constituição de 46, né? Bom, as investigações contra crimes contra o Estado, ou a ordem pública, ou crime político e social, elas poderiam ser instauradas contra indivíduos ou coletivamente. Os comandantes, chefes das Forças Armadas, que assinaram o ato institucional número 1, eles poderiam cassar direitos políticos pelo prazo de até 10 anos e também anular mandatos legislativos, né? Bom, aqui nós temos a publicação do jornal A Folha de São Paulo, né? E aí, o que está escrito? Petrobras sem nenhum comunista. Dois pontos. Abre aspas. Limpeza. Fecha aspas. Né? Olha só. Essa ideia já de limpar os comunistas, né? Observem bem como isso se encaixa, né, em toda essa estrutura do ato institucional 1. Eles limpam do governo, porque aqui, ó, na última linha nós temos anular mandatos legislativos, né? Quem é suspeito de ser adepto ao comunismo, nós vamos anular o mandato dele. Ele foi eleito democraticamente, mas agora, com este ato institucional, nós vamos poder anular esse mandato. Nós vamos caçar os direitos políticos, né, deles. Gente, quando a gente vê lá, deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós temos lá o caso da Flor de Lis, né? Saiu aí notícias em escala nacional, né? Ela como a principal suspeita de assassinar o seu marido, né? O pastor Anderson. Todo mundo sabe aí dessa notícia. A Flor de Lis é deputada federal. Ela não está presa porque ela goza de uma prerrogativa de um direito político, né? Agora, quando vocês observam isso, a gente até acha que é um absurdo, né? Mas por que ela tem esse direito político? Porque ela é uma figura pública de representatividade, né? E ela pode estar sendo, sim, vítima de, né, um plano. Obviamente, ali, se eu não sou juiz, mas todo mundo hoje virou juiz de internet, né? Mas se eu for julgar, obviamente está na cara ali que ela é culpada, né? Porém, isso pode ter sido alguma armação muito bem armada, né? Muito bem pensada, muito bem planejada. E é interessante ter o direito político, porque o político, ele realmente ele sofre ataque de vários lados, né?
Mas a gente vê que hoje no Brasil isso virou um prejuízo muito grande, né, para que o sistema judiciário resolva, né? A gente vê que aqui no Brasil as coisas funcionam de uma maneira bem diferente, né? O Brasil não é para fracos. Mas é importante ter direitos políticos, viu? Quando a gente vê ali, obviamente é um absurdo, ela tem todos os motivos ali, apontamento de inquérito, que ela é culpada, né? Mas é um direito que é importante ainda, eu acredito, ser mantido, né? Porque em diversos casos ali realmente é necessário ter esse direito. Bom, mas aí não vou ficar discutindo isso aqui com vocês agora. Mas só para a gente entender. Então esses direitos políticos, né, esses mandatos legislativos, eles foram cassados, né? E a eleição ela passa a ser feita, a escolha do presidente e do seu vice vai ser escolhido pelo Congresso Nacional. Esse mesmo Congresso Nacional que foi silenciado, né, com o golpe militar, né? Então ali, obviamente, era tudo muito bem montado, muito bem escrito. Por isso aqui, né, o Brasil começa a fazer essa espécie de limpeza de comunistas, né? Eles começam a tirar todo mundo à torta e à direita. Bom, o governo do Castelo Branco, né, que foi aí patenteado como marechal, que ele era da reserva, né? O general Castelo Branco, ele vai governar o Brasil, como sendo, como eu disse anteriormente, o primeiro presidente desse regime, de 1964 até 1967, né? Então, quando ele assume a presidência da República, ele afirmava ali logo no início que o objetivo do governo dele era implantar uma democracia restringida, né? Isso para o Castelo Branco era uma espécie de reformulação política e econômica no país, né? Ou seja, o principal objetivo do governo dele era combater o comunismo, era promover a consolidação da democracia, né? E nós vimos que isso não aconteceu, né? Bom, 21 anos aí, né? Quem vai desmentir isso? Não é isso? Bom, um dos mecanismos de repressão desse governo vai ser o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações. Esse serviço é que vai levantar as informações daquelas pessoas que são ali traidores do Brasil, né? Na ditadura a gente até tem uma charge de jornal, né? Escrito Brasil, ame ou deixe-o, né? Então são os traidores. O SNI vai fazer aí esse estudo de inteligência para identificar essas pessoas, né? E aí, o que eles vão fazer com essas pessoas? Eles vão matar, eles vão torturar, eles vão sumir com esses corpos, não é isso? Então, o que vai acontecer? No governo do Castelo Branco, vai haver uma grande quantidade de prisões totalmente arbitrárias, né? Ele vai iniciar um processo de perseguições políticas, né? E começa aí a tortura aos opositores desse regime, né? Embora a gente tem que ver que na ditadura eles vão retirar, mas ainda estava em vigor o habeas corpus, né? Que é aquela liberação, né? Se você não foi se o seu processo não foi definido, que você foi julgado, o seu processo foi julgado, intransitado, né? Ou seja, ele já foi concluído, você pode cumprir esse processo em liberdade, né? O habeas corpus é uma premissa muito importante do sistema judiciário, né? E ele vai ser retirado na ditadura, mas não aqui ainda, tá bom? Bom, e o que vai acontecer então nesse processo de prisões arbitrárias, nesse processo de perseguição política, tortura aos opositores do governo? Bom, vai ocorrer que essas lideranças sindicais, os grandes líderes de massas, de partidos, né,
essas lideranças também de grupos de camponeses, eles vão ser mortos, eles vão desaparecer. Diversos governadores que vão ser eleitos, eles vão perder os seus mandatos, né? E entre, né, esses primeiros políticos a serem cassados, a perderem os seus direitos políticos, a ter os seus mandatos cassados, estavam nomes de peso incalculável na política brasileira, como João Goulart, Jânio Quadros, até aí tá tranquilo. Miguel Arraes, eu vou até voltar aqui para vocês verem que na reportagem da Folha de São Paulo tá lá, Arraes em Fernando de Noronha, né? Então aqui tá falando do Miguel Arraes, que é um político brasileiro. O grande e magnífico político Leonel Brizola, né? O nosso curso não tem tanto tempo para eu ficar trabalhando grandes personagens, mas dê um Google, dá uma olhada no YouTube, veja um vídeo rapidinho de 2 minutos, vale muito a pena conhecer esse brasileiro, né, chamado Leonel Brizola. Luiz Carlos Prestes, Celso Furtado e o grande, magnífico, ao lado do Brizola, um grande mestre, o Darcy Ribeiro. Aquilo era brasileiro de fibra, né? Vale a pena, pelo menos nesses 2 nomes, dê um Google, dá uma olhadinha no YouTube, vale a pena. Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, né? E vou falar um nome que é muito conhecido para vocês também daqui a pouco, né? Na área da educação, inclusive para o Enem, né? Leva o instituto, leva o nome dele, né? Mas vamos lá. Bom, o que vai acontecer então? Todos essas grandes personalidades vão ser caçadas, né? Em 1966, a oposição do regime militar, ela sai vitoriosa nas eleições estaduais, em Minas e no Rio de Janeiro. Né? O que significa isso? Eles estavam atuando no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, no Brasil, dá uma acordada. Então esse Congresso olha e fala assim, peraí, eles estão caçando os direitos políticos, eles estão caçando os mandatos legislativos, já caçaram gente grande, gente reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Então o Congresso dá uma travada, né, nessas legislações, não permitindo o avanço, e aí o regime militar, com toda a truculência política, não só truculência física, que é muito importante dizer que a truculência política antecede a física, né? Eles vão editar o ato institucional número 2. Né? Então, cada ato institucional ele está resguardando a manutenção desse sistema ditatorial. Então, o que tinha nesse ato institucional número 2? O ato institucional número 2, gente, ele colocava fim em todos os partidos políticos existentes na época. Ele acabava com os partidos políticos. E o que ele fez foi autorizar a formação de apenas 2 legendas, que é muito importante vocês prestarem atenção agora. Que legendas eram essas que passaram a existir? Então, todos os partidos foram extintos, e só 2 legendas agora poderiam existir. Uma era a ARENA, que é a sigla de Aliança Renovadora Nacional, que era aí do lado dos militares, né? E o MDB, né? Que é o Movimento Democrático Brasileiro. Então apenas essas 2 legendas atuavam na esfera política do nosso país. Então o que nós vamos ter com isso? Uma reação popular, né? A população já começa a abrir os olhos, né? Afinal de contas, nós temos aí 2 anos de ditadura, a população abre os olhos, vai para as ruas, o movimento estudantil ganha uma proporção muito grande em levante popular, né? As passeatas, as caminhadas tomam conta dos centros urbanos, das grandes capitais, né? O que o governo militar faz? Vai responder com o quê? Com uma boa noite Cinderela, né? Muita violência, a truculência que é própria, que é característica do governo militar.
Bom, então passa a vigorar essas duas legendas, a Arena e o MDB. A Arena era o partido do governo, né, do governo militar. Estavam ali todos os políticos de direita que apoiavam descaradamente a ditadura. Né? De onde é que vinham esses políticos? Basicamente, esses políticos vieram da UDN, mas também teve muita gente de outros partidos que formaram a Arena, ajudaram a formar a Arena, como o PSD, o PSP. Então, todo esse grupo da velha guarda integralista, né, eles vão apoiar o regime militar e vão apoiar e defender, como hoje acontece com muito bolsonarista. Né? Defende, o Bolsonaro está querendo privatizar o SUS, estão lá defendendo. Aí a população pressiona, os grandes movimentos, as grandes lideranças pressionam, e aí ele volta atrás, ele revoga. Né? E aí quem defende está lá continuando defendendo. Então isso aqui está acontecendo na Arena, né? Agora, do outro lado, nós tínhamos o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição, chamado de Partido da Oposição Consentida. Era só para inglês ver. Porque também eles batiam continência. Eles consentiam as ordens e os desejos do governo militar. Né? Por isso que é chamado de Partido da Oposição Consentida. Não achem que eles estavam lá brigando um com o outro, tá? Porque a Arena era do grupo militar e o outro era o que sobrou, que era contra. Não, era uma oposição de fato consentida. Lembrem-se que vários políticos que tinham coragem de subir no púlpito e falar contra esse regime tiveram os direitos cassados. Foram expulsos do país. Né? Ou tiveram que fugir para não morrer. Né? Então, a ditadura, querendo uma imagem democrática, passar essa imagem para o mundo, né? Ela permitia a existência de um outro partido, né? Que era levemente contrário. Por isso a gente chama de oposição consentida. Né? Guardem isso aí na cabeça, que isso costuma cair muito. Né? Apesar que esse ano aí a gente tem um governo que eu acho que não vai nem querer ficar tocando nesse assunto. Né? Mas, vamos lá. Bom, então é muito importante entender desta oposição consentida, tá bom? Do MDB. Bom, esses políticos, né, eles vão começar a fazer uma oposição mais forte, mais contundente, né, liderados pelo deputado paulista chamado Ulisses Guimarães. Quando nós tivemos aquela aula sobre a Constituição e a importância da Constituição, e nós vimos lá com o advogado Tiago Henrique Chaves, né? A gente trabalhou muito a questão da Constituição de 88, que é a Constituição da democracia, a Constituição do povo, né? Essa Constituição, ela foi feita sob a liderança, né? Várias pessoas ajudaram a fazer, mas sobre a liderança do Ulisses Guimarães. Vocês lembram disso? Até fiz aquele recadinho com o Ulisses convidando para a aula com o Tiago, o advogado, né? Bom, então ele começa a pegar essa representação, essa imagem de alguém que tentaria ali debater com esse regime militar na esfera política, né? Até tem uma observação, né? Naquele tempo, brincando que se diz a verdade. O pessoal do MDB comentava isso, né? O partido do sim e a Arena era o partido do sim senhor, né? Então a gente tem que lembrar que não confundir que a gente tinha assim essas únicas duas legendas, né? Mas que era um partido de oposição consentida e que só lá no finalzinho, né, Ulisses Guimarães ele começa, né, a fazer uma oposição mais contundente, tá bom? Então, aqui a gente tem um gráfico para vocês entenderem como que é essa constituição dessas duas legendas, né, da Arena, da ala militar, e do MDB, dessa oposição consentida. Deixa eu só repetir mais uma vez. Oposição consentida. Não esqueçam disso. MDB, oposição consentida, tá? Então aqui a gente tem
um gráfico que mostra um percentual, né, para onde é que foram os políticos, né, que vão formar essas legendas. Então, observe, no geral, né, quando a gente pega aqui a primeira partida, o UDN, né, a gente vê que 9% da UDN vai para o MDB e 91% da Arena. Quando a gente pega o de baixo, o PSD, a gente vê que 34%, um pouco maior, né? Mas 66% vão para a Arena, enquanto 34% para o MDB. E do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, 69% vão para o MDB e 31% para a Arena. Isso demonstra para vocês, né, aqui como a maioria, né, ainda foram muito para a Arena, mas a gente percebe que todo partido que é baseado, né, no conceito de trabalho, ele é mais de oposição à direita mesmo, né? Ele pode ser de centro-esquerda, de extrema esquerda. Partido que está vinculado às preocupações sociais relativas ao trabalho, ele vai ser um partido que vai para o lado da esquerda. Nessa balança ele cai para a esquerda sempre, tá bom? A gente vê ainda que tem um número elevado aqui de 31% que foi para a Arena. Mas só para a gente entender um pouco dessa dinâmica, ok? Então aqui, né, no governo do Castelo Branco, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com o setor econômico, né, e aí ele vai tentar conter a inflação, que essa inflação, no primeiro governo do regime militar, ela chegava aos 100% ao ano, né? E o que o Castelo Branco faz em seu governo? Eles vão lançar o PAEG, né? O PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do governo. Nesse plano, o que tinha nele? Uma abertura para o capital exterior, consolidando uma fórmula tipicamente exportadora, né? Altas na balança comercial. O que é isso, gente? É abrir o capital, abrir o país para o capital exterior. Abrindo essa economia para o capital exterior, quem iria vir? Obviamente, os norte-americanos, né? Então, por isso que a gente tem muita empresa americana, né? O investimento americano, empresas vão entrar para o Brasil, né? Com essa perspectiva sempre capitalista, né? Nós tínhamos também ali, nesse momento, um controle nas linhas de crédito para o setor privado. Se desse crédito para todo mundo, aí a inflação continuava subindo. Então, eles fizeram aí, nesse plano de ação econômica do governo, um controle das linhas de crédito, né? Então, empréstimo, né? Não vou sair liberando linha de crédito para o povo, senão vai continuar devendo e aí a gente vai ter inflação maior que 100%, que já é um absurdo, né? Bom, houve sim uma redução dos gastos públicos, porque afinal de contas, 100% de inflação, se você não tem um plano de contingência, o país vai ficar igual a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Lembra que eu falei para vocês? A pessoa ia para o supermercado comprar, fazer uma comprinha básica, ia com um carrinho cheio de dinheiro, um carrinho de mão, né? Bom, houve também nesse momento uma contenção dos salários, né? Um congelamento de salários, o fim da estabilidade, né? E também um fator chave, que foi um benefício sim da ditadura. Nossa, professor, você vai falar que teve uma coisa boa na ditadura? A criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Isso foi criado, né, no governo do Castelo Branco e até hoje a gente usa muito, o trabalhador se privilegia muito disso, né? Inclusive eu que vos falo aqui, né? Foi sim um ponto positivo aí na ditadura, tá bom? A criação do FGTS. Bom, o FGTS ele faz girar os financiamentos, né, no Banco Nacional. Bom, o que acontece? Lá no governo do João Goulart, vai ter uma lei de remessas de lucros, né, que ela foi editada no governo do João Goulart. E aí, no governo do Castelo Branco, eles fazem uma revogação dessa lei de remessa de lucros. É mais ou menos como uma divisão de lucros para os funcionários, né? Então, isso é revogado, porque o Brasil está em uma crise econômica muito grande, com a inflação batendo lá nas nuvens, né? Então, esse plano, ele dá certo, né? Bom, para o que ele se propôs naquele momento, ele deu certo. A inflação ela realmente caiu, né? O preço
social do plano que foi um problema. Por quê? Para começar a entender essa história, os investidores estrangeiros, né, eles ficaram mais tranquilos. Né? Eles ficaram mais tranquilos. Opa, peraí, dá para investir no Brasil. Dá para ter uma segurança, porque o medo de todo investidor é o quê? Perder dinheiro, né? Então eles começaram a ficar mais tranquilos, né? Não tinha uma ameaça de nacionalismo. O que é uma ameaça de nacionalismo? É o país fechar e falar assim, toda empresa que é de fora, ela vai ser nacional agora. Vocês podem pegar suas coisas e ir embora, né? Então, ou seja, os países, né, têm mais confiança de investir nesse país, né? Como a gente tinha ali o ápice ali da ditadura, a força física, a truculência, a violência policial, a violência do aparato no Estado, né, nós não vamos ter greve, né? E muito menos o quê? O fantasma do comunismo, né? Então, ou seja, o capital estrangeiro nadou de braçada, não é isso? Por isso ajudou também a economia a girar mais. Bom, esse novo governo do Castelo Branco, ele tinha também eliminado a restrição ao capital estrangeiro, porque ele abre para o capital estrangeiro. Então elimina as restrições do capital estrangeiro, né? E aí a gente tem o Fundo Monetário Internacional, conhecido como FMI, né? Fica super feliz com o Brasil militarizado, né? Ele vai emprestar muito dinheiro. Aí nós vamos contrair uma dívida muito grande. Inclusive essa dívida, ela vai ser paga pelo Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Essa dívida é adquirida aqui na ditadura, né? E aí, com esses empréstimos, a gente tem, mais uma vez, a economia dando os sinais de fraqueza, né? Por que ele conseguiu resolver os problemas? Porque ele teve dinheiro para resolver, dinheiro emprestado, tinha que pagar juros, né? Então isso a gente ficou ali no negativo até mais ou menos ali 2008, né? Depois disso as coisas começaram, essa dívida foi acabando, não é isso? Bom, houve também o fim da luta de classes, né? Porque você não tinha uma representatividade trabalhista, não podia ter, era censura, você não podia se manifestar, né? Então você não tinha muita luta de classe, né? Tava todo mundo silenciado, calado, tava todo mundo se exilando, né? Fugindo, indo para outros países, né? Então, gente, o que aconteceu? Tem uma pergunta importante aqui. Quer dizer então que a ditadura ela consegue estabilidade, né? Para responder essa pergunta, a gente precisa fazer uma outra pergunta, né? Qual é? De qual tipo de estabilidade que a gente está falando? Qual estabilidade? Uma estabilidade jurídica, uma estabilidade econômica, uma estabilidade social, né? De segurança pública? Que tipo de estabilidade é essa que a gente está perguntando? Né? Porque quando nós vamos observar as estatísticas econômicas, nós percebemos que a estabilidade ela teve um preço, né? Um aumento da força de trabalho. E não só um aumento da força de trabalho, né? Porque ela teve também a desvalorização do trabalhador, né? Obviamente, o trabalhador ele consome menos, ele faz girar menos o dinheiro. Obviamente, o que vai acontecer? O poder fica centralizado na mão da elite. O dinheiro, o poder, né, político, as grandes influências. Então, você não tem ninguém ascendendo da classe menos privilegiada. Ninguém sobe de lá e se torna uma liderança, ninguém sobe dessa classe menos privilegiada e faz fortuna, entende? Então isso é um preço muito grave, né? Quem está lá em cima, quem nasceu no berço de ouro continua, quem não vai ficar. Lembra muito a Idade Média isso, né? Bom, vamos falar então aqui na próxima aula do AI3 e o AI4. Obviamente, na aula sobre o AI5, nós vamos ter uma aula especialmente só para ele, tá bom? Então, na próxima aula, eu falo para vocês do ato institucional número 3 e ato institucional número 4. Vamos ficando por aqui. Não precisa pedir, né? Mas registrem no caderno os pontos centrais, essenciais, para quando vocês forem dar uma estudadinha ali antes do Enem, ficar mais fácil para vocês.
Ok? Gente, fiquem com Deus, um forte abraço e cuidem-se.